O que é o feminino selvagem no cérebro? Eu acredito que o despertar feminino seja memória. Memória de quem você é, da sua essência, da sua verdade antes de aprender a se calar. E quando eu falo em memória, não é só no sentido de algo místico, mas é algo que a neurociência também reconhece. Oi, eu sou a Brenda e aqui a gente vai falar sobre autodesenvolvimento com um olhar científico e simbólico. Bloco 1. O cérebro aprende a se calar. O nosso cérebro, ele é moldado por experiências. Desde a infância, você aprende o que é seguro sentir, o que é seguro expressar, o que você precisa reprimir para pertencer, para ser aceita. Quando uma menininha ouve que falar alto demais incomoda, que ser intensa demais é feio, tudo isso é registrado no cérebro dela. E aí o que acontece? A amígdala, que é uma partezinha do nosso cérebro, registra expressão como risco. E aí, o sistema nervoso aprende a se contrair. O corpo aprende a se ajustar ali conforme o que foi imposto para ela. E ela deixa de expressar a sua verdade. O córtex pré-frontal começa a modular, a controlar, a filtrar. E pouco a pouco, essa parte intuitiva, instintiva, visceral da mulher vai sendo reprimida, vai sendo silenciada. A psicologia fala de arquétipos, como por exemplo no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui é fantástico. E a neurociência reconhece isso como a integração entre o sistema límbico, as emoções, o instinto e a regulação consciente. Bloco 1 foi esse. E como a gente pode traduzir esse despertar para uma linguagem da neurociência? Esse despertar ele pode ser visto como uma reintegração do ponto de vista da neurociência. E o que isso significa? Reativar circuitos neurais que foram inibidos, permitir que o cérebro saia daquele estado crônico de defesa, daquele modo alerta, ou seja, também diminuir a ativação do eixo do estresse e restabelecer uma conexão entre a emoção e a expressão. E é claro que isso é possível graças à neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar. Graças à neuroplasticidade, a gente tem a capacidade de podar caminhos neurais que não fazem mais sentido, sejam eles crenças, hábitos, e também é de reforçar aqueles caminhos neurais e de fortalecer novos caminhos através da repetição, da experiência e da consciência. Você toma consciência de algo que não faz mais sentido para você, é claro que você automaticamente vai querer repetir aquilo, mas você tem que tomar essa consciência, respirar e ir cortando essas crenças, esses hábitos aos poucos, assim como reforçar aquilo que faz sentido para você. No começo vai ser difícil, mas depois vai virando o natural, vai virando um hábito novo, uma crença nova. E isso é pura neurociência, mas também é simbólico, porque a gente não é só neurônio, né? Nós temos também significado. Bloco 2 foi esse. Bloco 3, nossas camadas, unindo a biologia e o espírito. E quando eu falo das nossas camadas, eu vejo isso em dois níveis, no nível biológico e no nível simbólico. No nível biológico, a gente vê isso através de memórias que são armazenadas no nosso sistema nervoso e que moldam as nossas atitudes hoje. A gente vê isso através de padrões aprendidos na infância. E também a gente vê isso através de traços transgeracionais que são estudados pela epigenética. E que raios é isso? A epigenética mostra que experiências intensas de estresse podem influenciar como os genes do estresse são expressos nas gerações seguintes. Isso não significa que a gente herda a lembrança da nossa mãe ou da nossa avó conscientemente, mas que a gente pode herdar um sistema nervoso mais sensível. E agora, olha isso aqui com profundidade. Quantas mulheres na sua linhagem viveram em silenciamento? Quantas viveram com medo? Quantas precisaram sobreviver? Uma parte disso é cultural, uma parte disso é aprendida, e uma parte é sim biológico. Agora bora ver isso no nível simbólico e espiritual. Histórias que atravessam linhagens, padrões femininos repetidos por gerações, estruturas culturais que moldam o comportamento. A ciência chama isso de transmissão transgeracional.
A espiritualidade chama isso de memórias ancestrais. E eu só vejo isso como duas linguagens diferentes tentando explicar a mesma coisa. Acabou o bloco 3. Bloco 4. Despertar não é virar outra pessoa, é lembrar. Aquilo que a gente chama de deusa não é algo inalcançável e místico. É só uma mulher com seu sistema nervoso regulado, identidade integrada e coragem de existir na própria verdade. É sair desse modo de sobrevivência que a gente vive e voltar para você, para o modo de criação alinhado com quem você é de verdade, esse alinhamento interno. E é claro que isso muda a sua postura, a sua voz, a sua presença, porque você está sendo autêntica, você está sendo você. E não tem nada mais poderoso do que isso. E como começar isso na prática? Eu separei algumas dicas aqui que eu acho que podem ajudar. Bloco 5. Soluções práticas de regulação e reconexão. Se o despertar é reintegração, ele começa pelo nosso corpo. Antes de falar de arquétipo ou de alguma coisa espiritual, você precisa sair do modo ameaça. Eu amo yoga, eu amo a meditação. Comecei a meditar na pandemia em 2020 porque eu tinha uma ansiedade péssima e desde então tenho me aprofundado nessa jornada. Eu amo o yoga e a meditação porque eles me tiram desse estado de alerta, de sabe? Essa coisa do cortisol. Eu gosto de fazer de manhã porque já me dá uma base, um centro pro meu dia. Mas não é todo mundo que consegue, né? Não é todo mundo que tem tempo pra isso. Fica simples pra você colocar no seu dia a dia, pode ser de manhã ou em algum momento do dia que você sentir que tá ansiosa, estressada, é uma coisa que eu faço, me ajuda demais. É uma respiração 4-6. Você inspira em 4 segundos. E solta em 6 segundos. Vai repetindo isso de uns 3 a 5 minutos. Isso já vai ativar seu nervo vago, já vai dar uma acalmada ali no sistema nervoso para você voltar para si. Isso reduz a ativação da amígdala e aumenta a atividade parasimpática. Então, corpo mais seguro e mais regulado, você consegue acessar melhor as suas emoções. Outra coisa também é um exercício interno mesmo. Você aprendeu que sentir é perigoso. E o seu cérebro, ele precisa do quê? De novas experiências, aquele papo da neuroplasticidade que a gente falou. Ele precisa de novas experiências. Então, se pergunte diariamente, o que eu tô sentindo agora? Só que faça essa pergunta sem filtro, sem julgamento, sem achar, ai meu Deus, eu não devia estar sentindo isso, eu não devia estar pensando isso. Pega isso e escreve. Sem censura, escreve tudo o que você quiser. Você escrever as suas emoções fortalece a conexão entre seu sistema límbico e o seu córtex pré-frontal. E é justamente isso que é a reintegração que a gente quer. Então, cara, esse exercício mudou a minha vida. Eu acho que o despertar, ele não começa com nenhuma mudança assim, uma ruptura, uma grande mudança assim, mas sim com pequenos atos de autenticidade que te conectam com a sua verdade. É dizer não quando você quer dizer não. É falar uma opinião que normalmente você esconderia por medo de ser julgado. É usar uma roupa que expressa quem você é. E é aquilo, o nosso cérebro aprende por repetição. Cada microato desses é uma atualização neural de voltando pra casa, voltando pra você. E assim, o feminino selvagem, ele não é só um conceito, ele é o corpo. E o que eu quero dizer com isso? A reconexão com o nosso corpo é algo muito importante. Na sociedade que a gente vive, que endeusa a hiperprodutividade, as mulheres perdem completamente a conexão com o corpo delas. E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. A gente tem que aprender a respeitar os nossos ciclos menstruais. Tem momentos que a gente vai estar mais produtiva, mais expansiva, mais criativa, querendo criar, e tem momentos que a gente vai querer se retrair, ficar mais introspectiva, olhar pra dentro, e tá tudo bem. A gente tem que aprender a integrar isso, respeitar isso e não ficar forçando fazer, ser produtiva quando não é o momento. Eu sei que é muito difícil na sociedade que a gente vive isso. É só você se respeitando que você vai conseguir se reconectar consigo mesma. E porque assim, a intuição,
ela não é uma coisa mágica. Ela é uma percepção do nosso corpo refinada que meio que, cara, reflete em tudo na nossa vida. Você sente que você pode tudo, sabe tudo, mas se você não respeita nem o seu próprio corpo, que ele tá te pedindo ali pra você descansar, como você pretende ter uma intuição, sabe? Porque ela literalmente tá tentando falar com você o tempo todo, a gente que não ouve, a gente que aprendeu a silenciar. Bloco 6. Corpo é o templo. Não existe despertar se seu sistema nervoso tá inflamado, você tá com privação de sono, você tá toda desregulada metabolicamente. O nosso corpo, ele é o nosso templo. Isso não é na simbologia espiritual, é biologia. Se você dorme mal, seu cortisol sobe, que é o hormônio do estresse. Se o seu cortisol sobe cronicamente, a sua amígdala fica mais reativa. E aí você fica mais irritada, mais ansiosa, menos intuitiva. Então, assim, o sono, ele não é luxo, ele é necessário. E outra coisa, movimento, né, seja ele qual for, não é só estética, é terapia para você. A atividade física regular reduz a inflamação, aumenta o BDNF, que é um fator neurotrófico que ajuda na neuroplasticidade, que a gente já falou algumas vezes aqui, ou seja, melhora isso, melhora a regulação emocional e diminui essa hiperativação do eixo do estresse. Então, assim, você quer acessar sua potência? Começa a movimentar o seu corpo. E outra coisa, a alimentação também é muito importante, aquilo que você coloca para dentro do seu corpo. O intestino e o cérebro se comunicam o tempo todo. Vocês já devem ter ouvido falar que o intestino é nosso segundo cérebro, porque ele realmente tem muitos neurônios. Então, assim, uma deficiência nutricional, falta das vitaminas, dos minerais, uma alimentação inadequada, ela pode mexer com a sua energia, com o seu foco, com o seu humor, com a sua resposta ao estresse, com a sua disposição. A gente não tem como falar de um feminino forte com um corpo exausto e desnutrido. E sim, existem suplementos que podem auxiliar, mas é isso que eles são, suplementos, eles suplementam. Eles não são mágicos, eles não são obrigatórios, mas eles podem te ajudar a complementar quando tem necessidade. Eu particularmente adoro a Growth Supplements porque eles têm um ótimo custo-benefício e qualidade no mercado. E se você quiser conhecer ou se você já consome, o meu cupom Brenda Duarte te dá desconto em todo o site e também me apoia com a marca. Mas não se esquece que suplemento só complementa. A base de tudo é o seu estilo de vida. Então, assim, quando você regula o seu sistema nervoso e começa a agir alinhada com a sua verdade, irmã, algo muda. O seu corpo expande, sua respiração aprofunda, a sua voz ganha firmeza e a sua presença ocupa espaço, você vira aquela pessoa magnética que as pessoas olham quando entram e pensam, nossa, quem é essa? E você começa a lembrar quem é. E lembrar quem você é não é nenhum delírio místico, não. É remover camadas que te silenciam, é se ajustar menos, é ser mais você. Dentro das tradições espirituais, existem círculos de mulheres, caminhos iniciáticos, que trabalham essa reconexão de forma simbólica e energética. E um deles é o caminho da deusa, conduzido pela Ju, que eu contei pra vocês, que eu fiz o ritual. Não é um tratamento clínico, é uma vivência espiritual, coletiva ali, com várias mulheres, pra fazer essa reconexão com o feminino. Isso é pra você, mulher, que tem vontade de se aprofundar nisso de uma forma simbólica, espiritual e energética e coletiva com outras mulheres também com o mesmo propósito, isso que eu acho muito legal. E se você sente esse chamado, convido você para vir comigo nessa. E se você falar que foi por minha indicação, ela te dá 5% de desconto. Mas assim, o despertar, ele começa aqui, no seu corpo, na sua consciência e na coragem de ser quem você é. Aqui no canal eu vou falar bastante sobre esse assunto, então se isso te interessa, te convido para vir para cá, vamos juntas. Não tem nada que eu queira mais do que fazer essa conexão com vocês, auxiliar outras pessoas nesse processo que eu tô vivendo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, seu comentário, sua dúvida ou curiosidade, qualquer coisa, tô super aberta para ouvir vocês. Bora construir essa conexão, essa comunidade. E eu amo vocês, deusas. Beijinhos!